Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como vai, meus irmãos? Tudo bem? Espero que você esteja bem. Estamos aqui de quarentena, né? Você também aí. E nós estamos sempre esperando aqui em Deus a solução para esse problema que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Dando sequência aos nossos vídeos, né? Eu gostaria de trazer uma meditação hoje no livro de no livro de Jonas. Nós estaremos meditando um pouquinho e vou pegar o primeiro versículo do livro de Jonas, no capítulo 1, que nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Todos nós sabemos da mensagem que tem o livro de Jonas. Todos nós sabemos dos desfechos que levou Jonas a tomar uma decisão de ir para Tarsis. Em algum momento, talvez ele pensou, ao chegar no porto e encontrar ali um navio indo para Tarsis, que a sua viagem estava sendo aprovada por Deus, que a sua jornada estava sendo aprovada por Deus, pois era muito difícil naquela ocasião encontrar um navio para Tarsis, como ele encontrou ali no porto. Ele pagou sua passagem e entrou no navio, tranquilamente. Porém, essa decisão, ela estava contrariando a decisão de Deus. Muitas das vezes, nós tomamos decisões que contrariam a vontade de Deus. E por que Deus permite que a gente faça? E por que Deus permite que venhamos ir adiante? É porque Ele tem duas naturezas, sei que eu posso dizer assim: aquela que é a natureza soberana de Deus, onde Ele pode tomar todas as atitudes que Ele quiser para o seu bem, para o meu bem, e impedir que façamos alguma coisa. E a outra é a permissiva, que Ele permite que você e eu façamos aquilo que queremos, porque nos deu o livre-arbítrio. Agora, o cuidado que nós temos que ter com as decisões que tomamos são as consequências daquilo que fazemos. Veja aqui Jonas, todos nós sabemos da história. Para você que não sabe, depois você leia o livro de Jonas, tem 4 capítulos, é muito rápido. Poderia lê-lo aqui para você, gravando esse áudio e esse vídeo. Mas, para quem conhece a história de Jonas, sabe que houve consequência nessa decisão que ele tomou. E essa consequência feriu outras pessoas. Porque quando a gente toma alguma decisão contrária à vontade de Deus, muitas das vezes, a gente só pensa em nós. Não pensa no outro, não pensa naqueles que estão ao nosso redor. O Jonas pensou nele: eu vou para Tarsis. Aqui está o navio, vou pagar minha passagem e vou embora. Consequentemente, esse navio está aqui, eu estou fazendo a vontade de Deus e é isso que eu vou fazer. E foi. Dentro desse navio de Tarsis tinha outras pessoas. E, consequentemente, porque ele estava cometendo um erro, o que aconteceu com Jonas feriu indiretamente ou até mesmo diretamente aquelas pessoas que estavam com ele, porque o navio foi atormentado por uma grande tempestade. Tempestade essa que fez com que procurassem a causa, até que se chegou a Jonas. E Jonas, confessando o seu erro, pediu para que ele fosse lançado ao mar, porque ele havia cometido um erro de estar indo para um lugar onde Deus não mandou que ele fosse. Muitas das vezes nós confundimos as ordens de Deus por achar que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus sempre será melhor para mim e para você. E para isso precisamos obedecer, para que a vontade de Deus prevaleça. Para que a vontade de Deus prevalecesse na vida de Jonas, ele tinha que obedecer.
Mas como ele desobedeceu e foi por um caminho completamente diferente, veio as consequências. Feriu as pessoas que estavam do seu lado, de uma certa forma, porque todos estavam naquela embarcação em meio àquela tempestade. Então ele diz, me lança para fora, porque então aí as coisas vão melhorar, as coisas vão cessar. E foi assim que, resistindo àquela decisão, os homens daquele barco ainda tentaram, de todas as maneiras, fazer com que algo fosse feito sem que fosse necessário jogar Jonas naquele mar. Mas não teve jeito. Jonas era o problema dentro do barco. Jonas era a dificuldade era a causa da dificuldade que todos estavam passando. Lançou Jonas para fora. Jonas, então, em meio àquela tempestade que cessou na mesma hora, foi pego por um grande peixe. E possivelmente ele, dentro do peixe, pensou, estou morto, estou acabado. Mas lá dentro do ventre do peixe, no capítulo 2, Jonas vai orar e vai pedir a Deus a sua misericórdia. E vai pedir a Deus a sua ajuda. E Deus atende à necessidade de Jonas. E no capítulo 3, então ele resolve obedecer à vontade de Deus, que vem a ele pela segunda vez. Veja o que o texto diz no capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Veja que não só Jonas tinha uma ordem direta de Deus, como ele tinha uma missão. Às vezes Deus tem uma ordem dada para nós e tem uma missão. E às vezes a gente faz tudo errado e por consequência disso a gente acaba cometendo os erros. Aqui Jonas então decide ir a Nínive. E ele começa no versículo 3, o texto diz, levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, a Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia Jonas começou a percorrer a cidade e clamava, ainda continua clamando durante 40 dias, e Nínive será subvertida. O que Jonas estava anunciando à cidade de Nínive? Que se eles não se convertessem a Deus, que se eles não se voltassem para Deus, a cidade seria subvertida, ou seja, a cidade seria destruída. O poder de Deus viria sobre aquela cidade e acabaria. Os ninivitas eram um povo muito ruim, com maldades tremendas no seu coração. Assassinos, cruéis, faziam coisas terríveis. Jonas sabia que aquele povo, no seu entender, na sua concepção, não merecia a graça de Deus, não merecia a misericórdia de Deus. Mas quem sou eu e quem é você para determinar a misericórdia e a ação da graça de Deus sobre a vida de quem quer que seja? Não temos esse direito e nem temos esse poder de influenciar Deus contra quem quer que seja, porque Ele é Deus e Ele sabe tudo o que faz. Jonas então se prepara e começa a anunciar. Só que a coisa mais intrigante aqui é que no versículo de número 5 nos diz que os ninivitas creram em Deus. E é aqui que eu quero chegar na minha mensagem, queridos, para finalizar. Deus tem uma missão com a igreja. Quem é a igreja? Sou eu e você. Deus tem uma missão com cada salvo, com cada liberto, com cada um daqueles que confessaram a Cristo como seu Salvador. E que missão é essa? A missão que está em Marcos 16:15. Indo por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura. E essa pregação que ele mandou que nós fizéssemos deveria começar a partir da nossa casa, a partir do nosso lugar de acesso. Nossos vizinhos da esquerda, da direita, da frente, da nossa retaguarda. Deus ele tem uma mensagem de salvação para este mundo, assim como Jonas tinha uma mensagem de salvação para este mundo. O que Jonas, a partir do momento, faz em obedecendo a missão que Deus deu a ele, levando a mensagem, fez com que o coração dos ninivitas, que eram cruéis, se dobrassem diante de Deus. E na medida em que os corações dos ninivitas se dobram diante de Deus, vem o arrependimento para aquele povo.
E o texto vai dizer que todo o povo se dobrou de joelhos, rasgaram suas vestes, que era comum, rasgaram suas vestes em protesto de humilhação, se jogaram na cinza, se humilharam, até o rei rasgou as suas vestes e se humilhou diante de Deus. E Deus então retira a sua ira daquela cidade, retira os seus planos daquela cidade e usa de misericórdia para com aquela cidade. Daí eu te pergunto, o que você está fazendo com a missão que Deus te deu nesses últimos dias? O que você está fazendo com a mensagem de Cristo, de salvação, de libertação nesses últimos dias para um mundo que jaz no maligno, para um mundo que está em pecado? Ah, mas o mundo está tudo perdido. Sim, mas qual é a sua missão? Qual é a sua ordem? Qual é a ordem que Deus te deu? Qual é a sua grande jornada? Anunciar que Jesus Cristo salva, liberta, cura, e que Ele está voltando para buscar a sua igreja, buscar os seus salvos, buscar os seus remidos. Deus, na sua natureza misericordiosa, não quer que nenhum se perca, que todos venham a ser salvos. Mas é preciso que eu e você entendamos qual é a missão que Deus nos deu e corramos e façamos a sua obra. Veja que nós estamos vivendo dias de expectativa onde Deus tem trazido pessoas ao convívio novamente da família, com esse objetivo de unir-se diante da palavra de Deus e da oração. Quem sabe a oração que é feita das casas de cada servo, de cada pessoa que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, impacte esse mundo e venham todos a se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Ele. Porque, meus queridos irmãos, muito mais coisas vêm sobre este mundo. Eu falei no meu outro áudio. Muito mais coisas vêm sobre este mundo. Mas precisamos estar debaixo da vontade e da misericórdia de Deus. Deus tem um plano a ser cumprido, porém Ele não avisa, Ele não executa nenhum dos seus juízos sem que Ele use alguém para anunciar esses juízos. Aqui Ele usou Jonas para anunciar que aquela cidade de Nínive iria ser subvertida. Hoje Ele quer usar você, Ele quer me usar para anunciar o Evangelho aos nossos próximos, aos que estão próximos da gente. Tem muita gente sonhando em ir para os Estados Unidos e para qualquer outro lugar. Bem, agora não, né? Porque com esse negócio da crise aí, da pandemia, ninguém quer mais sair do seu país. Essa é a grande realidade. Mas o sonho missionário é de ir para outro país. Quando na verdade o Senhor Jesus, Ele orienta-nos a começar a grande obra na nossa casa. Ontem eu estava meditando aqui no livro de Marcos, e Jesus havia curado um homem de uma enfermidade que estava assolando ele, não uma enfermidade, uma possessão demoníaca, porque Jesus, quando chega na cidade dos Gadarenos, ele expulsa um demônio de uma pessoa que vivia acorrentada e transitava pelo cemitério. Só que a missão que Jesus deu a esse gadareno, que foi liberto pelo poder de Deus, expulsando aquela legião de demônios que apossava-se do seu corpo e indo parar nos porcos, ele queria seguir Jesus, mas a missão de Jesus era: vá para a sua casa e no meio da sua família mostre as maravilhas que foram feitas na sua vida. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 5. E, consequentemente, aquele homem saiu daquela cidade, daquele estado terrível de demônios e voltou para a sua casa. Veja a ordem de Jesus no versículo 19. Jesus, porém, não permitiu mais, ele disse... O homem, depois de liberto, queria continuar seguindo Jesus, mas Jesus não permitiu, porque Jesus tinha uma missão dada para ele. E a missão dele era: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Olha que coisa. Ele não mandou ele ir para nenhuma outra cidade, ele não mandou ele ir para nenhum outro país, ele não mandou ele ir para nenhum outro bairro, ele mandou ele voltar para a sua casa.
para os deles e anunciasse as coisas maravilhosas que Jesus havia feito na vida dele. Então aproveite esse momento que você está com a sua família, aproveite que você está com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com a sua esposa. Reúna-se na sala, pegue a palavra do Senhor e medite em algum texto, de preferência no Novo Testamento. Eu aqui usei o Velho Testamento para ilustrar aquilo que Deus quis fazer na vida daquele povo de Nínive e o que Deus quer fazer no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal, em qualquer lugar do mundo. Deus tem os seus planos e os seus juízos para serem executados, mas Ele não vai fazer. Assim que mais uma vez, veja que Deus foi paciente com Jonas. Jonas pegou um navio, foi para outro lugar, mas Deus, depois que ele é vomitado nas areias da cidade de Nínive, Deus então fala com ele pela segunda vez. Deus, ele tem uma missão para você, tem uma missão para mim. Então vamos aproveitar essa oportunidade e anunciar o Senhor Jesus, porque Ele está voltando e Ele deseja salvar a todos. Quem sabe não haja um arrependimento, quem sabe não haja uma comoção espiritual neste mundo, de forma tal que Deus possa aplacar a sua ira e fazer com que esse mundo se torne um pouco melhor. Está na mão de Deus a decisão. E está na sua mão em anunciar o Evangelho. Amém? Se você gostou dessa mensagem, dá um like, se inscreva no meu canal, multiplica essa mensagem para os seus amigos, para que nós possamos fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. Ative o sininho, porque a cada mensagem que chegar, o YouTube irá avisar você e você receberá a mensagem. Fique com Deus, que a graça de Deus e a paz seja contigo em nome de Jesus. Até a próxima. Graça e paz.